O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou-lo para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem, praticamente o Evangelho de toda semana, nos preparando para a festa do próximo domingo da Ascensão do Senhor. Quando vimos Jesus se despedindo dos seus discípulos, e os discípulos andavam tristes com as últimas revelações de Jesus, que indicava a sua separação, a sua morte. Os discípulos tinham muitas dificuldades em entender tudo o que Jesus estava dizendo a respeito da volta dele para o Pai. Eles não se conformavam com o desfecho trágico da partida de Jesus. E é aí que Jesus diz: pouco tempo ainda, já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis, outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. O que significa isso? Jesus estava anunciando a sua prisão e sua morte. Ele dizia isso, que essa realidade da sua prisão e morte, porque ele estava ainda dentro do ambiente da última ceia, da despedida, estava se aproximando daquele momento, e que os discípulos estavam ali vendo ele fisicamente vivo. Mais tarde os discípulos iam experimentá-lo, na sua presença de ressuscitado. E além da dificuldade dos discípulos de entender aquela separação, eles pensavam que sem a presença de Deus, de Jesus, que seria deles? Será que eles dariam conta da missão? É aí que Jesus promete a eles que não os deixaria órfãos, que Jesus iria enviar o advogado, o Espírito Santo. O que aconteceu após a ressurreição em Pentecostes? Foi a partir daí então, de Pentecostes, quando os discípulos fizeram a experiência do Espírito Santo, eles tiveram então essa missão desempenhada, continuando aquela missão iniciada por Jesus. Jesus vai dizer: também agora vocês estão tristes, mas eu hei de vê-los novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Tristeza, alegria, são realidades que transitam na nossa vida.
fazem parte do nosso cotidiano, tristeza e alegria. Mas quem se abre à ação do Espírito Santo, o que vai predominar é a alegria. Por quê? Porque nós temos muitas razões de sermos tomados pela tristeza. Muitos acontecimentos, a realidade que nós vivemos, são muitas situações onde nós temos toda a razão de ser tomados pela tristeza. No entanto, a graça de Deus, a presença de Deus, como Jesus diz no Evangelho, os discípulos estavam tristes, mas aquela dor, aquela tristeza da separação de Jesus, aquela angústia iria transformar em alegria. Pois, quando nós experimentamos a graça de Deus em nós, como se diz, essa graça faz novas todas as coisas. É o Espírito Santo que faz em nós novas todas as coisas. É a nossa capacidade de transformar pela fé, pela ação do Espírito Santo, a nossa tristeza, ver a realidade da tristeza, ver a realidade das nossas angústias em alegria, na certeza de que o Senhor está conosco, Ele age na nossa vida. O Papa Francisco, ele tem uma reflexão que aponta alguns caminhos onde nós podemos transformar a nossa tristeza em alegria. Ele cita algumas. O primeiro é o caminho da alegria, é a capacidade que a gente deve ter de dar atenção ao outro. É preciso sair do nosso egoísmo e pensar nos outros. Ser triste, diz o Papa Francisco, é quase sempre pensar em nós mesmos. Quando a gente pensa, age, um olhar só para nós mesmos, isso nos causa tristeza. A alegria está na capacidade nossa também de servir, de ser útil para o outro. A outra coisa que ele diz que nós precisamos livrar da tristeza. Às vezes nós cultivamos dentro de nós uma tristeza, às vezes tem sem motivo. E ele diz que nós precisamos alegrar com as pequenas coisas do dia a dia. A vida tem complicações, tem, mas às vezes a gente só vive o negativo. Ele diz que a verdadeira alegria, a santidade é alegria. E ele usa a expressão, um santo triste é um triste santo. É quando nós não somos capazes de nos alegrar com as pequenas coisas de cada dia. Outra coisa que ele diz, que a verdadeira alegria não vem das coisas, do ter, mas a alegria verdadeira, ela nasce do encontro, da nossa relação uns com os outros. É a capacidade de amar e ser amado. E isso não é pelo interesse de um momento, mas quando eu sou capaz de entender que o outro é importante. O que dá felicidade não são as coisas passageiras, mas o amor, que é capaz de saciar toda a sede que nós carregamos nos nossos corações. A outra coisa que ele diz, que para a gente ter alegria, a gente tem que saber agradecer. Alegria também conseguir ver os dons que nós recebemos todos os dias. Alegria de a gente se alegrar com aquilo que Deus nos oferece todos os dias. Um coração que sabe ver o bem, sabe agradecer, sabe louvar. É um coração alegre que exulta, como Maria também se exultou. O Senhor fez em mim maravilhas. E a gente vê as maravilhas que Deus faz na nossa vida, e às vezes a gente não é grato, a gente não olha. Saber perdoar, pedir perdão, Em um coração cheio de ódio e rancor não há lugar para alegria. Quem não perdoa faz mal principalmente para si. O ódio gera tristeza.
A outra coisa é a oração e a fraternidade, né? O caminho para a alegria, ele é dificultado, como eu disse, porque existem as provações, os fracassos que a vida nos oferece, e às vezes isso traz um desânimo, uma tristeza para nós. Portanto, é necessário perseverar na oração e nunca caminhar sozinho. Diz o Papa que nada pode nos permitir em fazer a gente crer que caminhar sozinho é melhor. Não, não é. Sozinho a gente nunca se consegue alegria. A outra coisa, entregar-se nas mãos de Deus, abandonar nas mãos de Deus. A nossa vida, ela é marcada por momentos de cruz, aos momentos tristes, que às vezes a gente tem a sensação de que Deus nos abandonou. Parece que o silêncio que Deus faz, parece que Deus silencia, Ele não responde. A gente tem a sensação que Ele nos abandonou, mas não. É justamente nesses momentos que nós precisamos abandonar nas mãos de Deus. Por quê? Porque nós somos amados por Ele. A alegria é saber que nós somos amados por Deus. A verdadeira alegria não é fruto do nosso esforço, mas do Espírito Santo, que pede a cada um de nós que abramos o nosso coração, nos entreguemos sob os cuidados de Deus, porque Ele nos ama. Portanto, a alegria de quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo é uma alegria consistente, uma alegria duradoura, diferente dessa alegria momentânea, como a alegria de ter, como a alegria do poder. Não, alegremos-nos, pois nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus nos ilumina e age em nós. Nós não estamos sozinhos. Nós temos em quem confiar, em quem nos entregar. É aquele que nos ama profundamente. É aquele que é capaz de transformar toda a nossa tristeza em alegria. Confiemos e deixemos que Deus haja na nossa vida, que o Espírito Santo age em cada um de nós, com sua luz, com sua força, com sua transformação. E assim nós vamos progredir nessa nossa caminhada, como os discípulos conseguiram entender. Eles não ficaram sozinhos, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Vamos apresentar ao nosso Deus de maneira confiante as nossas preces, os nossos pedidos.